Bom, você fez a sua tarefa, certo? Se você está aqui, é porque você fez a sua atividade. Então vamos lá. Eu vou te mostrar agora, baseado no texto que você acabou de ver na internet, que você acabou de ver aqui dentro do curso, como é que eu faria o meu mapa mental sobre tecido sanguíneo. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, uma dica. Quando você olha para um texto qualquer, normalmente o texto ele é organizado em tópicos, né? Então aqui a gente fala sobre tecido sanguíneo e de repente você percebe que esse texto ele fala sobre o plasma, ele fala sobre os elementos figurados, ele fala sobre glóbulos vermelhos e assim por diante, certo? Ele vai organizando, então, todas as suas partes. Fala de glóbulos brancos, ele fala aqui sobre os leucócitos granulócitos, na sequência ele fala sobre os tipos de leucócitos e entra aqui nos leucócitos agranulócitos, dizendo quais são e fechando com as plaquetas, correto? O que é isso aqui? Provavelmente, quando você olha esse monte de coisa aqui, você tem que entender que dentro dessa parte de plasma vai ter um monte de informação, correto? Então, cada título, geralmente, do seu texto, cada título ou subtítulo, geralmente vai representar uma ideia. Então, a primeira coisa que você tem que saber na hora de fazer um mapa é que esses mapas eles vão representar o quê? Esquemas organizados com ideias e informações. Então, o texto geralmente tem o mesmo formato, só que de uma forma linear. Então, todo esse texto que você está vendo, ele é um grande esquema. E aqui ele tem uma ideia, aqui tem outra e assim por diante, certo? Então, a ideia é, você primeiro localiza as grandes ideias para conseguir pensar em como vai ser o seu mapa. E aí, no final das contas, você vai ter um produto mais ou menos assim. Esse aqui, por exemplo, é o mapa que eu vou usar como referência para você, certo? Esse mapa, ele tem em duas outras versões que você vai usar para comparar. Então, como é que eu chego num mapa mental desse jeito? Deixa eu mostrar para você. Bom, vamos lá. Eu vou te mostrar como eu faria meu mapa sobre tecido sanguíneo com algumas considerações aqui. Primeiro, é sempre interessante você começar seu mapa escrevendo sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque você está acostumado a escrever assim, certo? Vez ou outra você vai ver por aí vídeos falando sobre fazer mapas mentais com o título no meio e puxando setas por aí. Lembra, fazer mapas mentais não é escrever um negócio no meio e sair puxando setinha, não. O mapa mental ele tem que ter uma estrutura cognitiva. Então é importante você começar da esquerda para a direita, porque esse é o formato padrão de escrita que você já está habituado. Segunda coisa, utilize preferencialmente folhas brancas, sem pauta, sem linha. Fica mais fácil de você organizar as coisas desse jeito. O seu cérebro, inclusive, ele prefere pensar assim, com folha branca. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Se eu vou falar de tecido sanguíneo, o que eu tenho que colocar no papel? Eu tenho que organizar as principais ideias dentro da estrutura desse conteúdo, correto? Então, aqui, para que esse assunto ele seja desenvolvido da forma correta, a primeira coisa que eu preciso pensar é qual vai ser a saída desse mapa, quais são as primeiras setas. Se você começa errando na primeira seta, o teu mapa já tem uma tendência a ficar errado. Então, por exemplo, como é que você não deve começar? Tem muita gente que quando faz um mapa mental sobre sangue faz assim, coloca que o sangue tem os elementos figurados, aí depois fala que o sangue tem o plasma. E aí na sequência diz que o sangue tem os glóbulos vermelhos, que tem os glóbulos brancos e daí as plaquetas, certo? Então o que está errado aqui? Se eu faço desse jeito, eu estou fazendo meu mapa virar o quê? Uma lista de coisas. E eu não estou criando relações. Então, o que está errado? A saída. Se eu estou dizendo que o meu sangue tem elementos figurados e plasma, o que eu tenho que entender? Que esse elemento, esse e esse, na verdade, fazem parte disso. Então, a saída correta do meu mapa é pensar o quê? É pensar que eu vou falar de tecido sanguíneo, certo? E esse tecido sanguíneo, portanto, ele tem o quê? Uma composição, e essa composição é baseada em quê? Numa divisão do sangue em dois elementos, o plasma e, por exemplo, os elementos figurados do sangue. Então, o que eu fiz aqui? Eu organizei essa informação. O tecido sanguíneo, ele é alguma coisa que tem uma composição organizada em duas partes, plasma e elementos figurados. Quais são
as ideias e informações que eu vou desenvolver aqui dentro. A gente viu ali no texto que os elementos figurados, eles são organizados em quê? Eles são organizados em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, certo? E aí o que vai acontecer? Tudo que eu tiver que falar sobre glóbulo vermelho vai ter que caber aqui dentro. Tudo que eu tiver que falar de glóbulos brancos vai ter que caber aqui dentro. Tudo que eu tiver que falar de plaquetas vai ter que caber aqui dentro. Assim como tudo que eu desenvolver sobre plasma vai ter que caber aqui dentro de plasma. Então, o jeito correto de você começar o seu mapa é mais ou menos esse. É você pensar quais são as ideias que vão ancorar todas as outras palavras que você vai escrever. A ideia é que você não escreva a mesma palavra mais de uma vez. Então, tudo que eu tiver que falar sobre alguma coisa, algum tema, tem que caber num pedaço, certo? Então, tudo que eu vier falar de plasma, fica aqui. Se eu começar a pegar elementos do plasma e colocar aqui, eu já vou ter um problema no meu mapa. Então, a ideia é tentar organizar tudo no seu devido lugar. Então, a brincadeira do mapa é você fazer basicamente o quê? É você pegar todas as informações que você tem, é você pegar tudo que você leu, organizar o texto que é linear numa linguagem que é não linear. Você pega daqui e organiza aqui, tira uma informação daqui e coloca ela na posição correta. Então, vamos lá. Se eu tivesse que falar, então, de tecido sanguíneo, como é que eu faria isso aqui? Eu organizaria, então, como eu já mostrei, né, o tecido sanguíneo na sua composição, organizando aqui um espaço para falar especificamente do plasma sanguíneo e outro espaço para falar dos elementos figurados. Essa parte a gente já viu, certo? O que a gente tem que tentar entender também? A hierarquia de organização. Então, por exemplo, digamos que eu vou falar aqui dos elementos figurados sobre os glóbulos brancos. Depois, né, a gente também vai ter que abordar glóbulos vermelhos e as plaquetas. Digamos que eu quero me ocupar aqui nos glóbulos brancos. Lá no meu texto, eu percebo que esse elemento aqui, o glóbulo branco, ele desenvolve uma ideia que se desdobra em outras. Então, eu vou falar, por exemplo, que os glóbulos brancos, eles são classificados ou organizados em tipos, certo? Então, eu vou ter, por exemplo, aqui duas classes. Aqueles que eu vou chamar de glóbulos brancos do tipo granulados ou granulócitos e aqueles que eu vou chamar de agranulócitos. E desses granulócitos, a gente viu ali no texto que existem uns grupinhos que a gente vai classificar da seguinte forma. Dos granulócitos, existem os glóbulos que eu vou chamar de neutrófilos, aqueles que eu vou chamar de eosinófilos e aqueles que eu vou chamar de basófilos. Então, o que é importante eu saber aqui? Que esse cara que eu estou colocando aqui, ele tem que estar relacionado a esse, que está relacionado a esse, que está relacionado a esse, que está relacionado a esse. Então, quando você começa a abrir o seu mapa mental, é importante que você saiba hierarquizar e organizar as informações, certo? Da mesma forma aqui embaixo. Por exemplo, se eu vou falar dos agranulócitos, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, os monócitos e os linfócitos. Quando eu falo desses dois elementos e eu quero continuar falando deles, por exemplo, eu posso dizer que os linfócitos são organizados ainda em tipos de linfócitos que eu vou chamar de T e B. E aí, dentro dessa dinâmica de organização, eu posso ainda dizer que o linfócito T é subdividido em TCD4 e TCD8, por exemplo, enquanto que o B ele vai se chamar de plasmócito. Repara que aqui, então, eu estou criando uma relação. Na medida que eu vou fazendo ainda esse mapa, na medida ainda que eu vou desenvolvendo os assuntos, eu vou fazendo novas linhas. Então, por exemplo, eu posso dizer que o TCD4 ele tem ali uma relação com o plasmócito, porque a gente viu que eles têm uma relação de coordenação. O TCD4 ele faz o plasmócito produzir o quê? Anticorpos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que tem uma coisa chamada de anticorpo, que vem de uma coisa chamada plasmócito, que é um tipo de linfócito B, que é um tipo de agranulócito, que pertence a uma classificação de glóbulos brancos, que são elementos figurados do tecido sanguíneo. Então, repara que esse mapa como um todo, ele está seguindo aquela premissa de quê? De esquema. Cada
cada bloquinho desses que eu tenho são ideias, e se a gente começar a desenvolver tudo que tem para desenvolver aqui, eu vou começar a crescer esse assunto. E esse assunto vai crescendo, formando um grande esquema, e esse grande esquema é feito sempre de grupos de ideias. Então, esse é o seu jeito de fazer o mapa mental. O mapa, ele pode ficar com esse visual, por exemplo, no final, organizado. Ele pode ser um pouco mais feioso e poluído como esse, por exemplo, que também é um mapa sobre sangue, mas o importante é, ele tem relação entre as partes. Tudo que a gente coloca aqui está de alguma forma relacionado a alguma outra parte, alguma outra coisa. Então é importante que o seu mapa seja desse jeito, que ele relacione coisas. E quando a gente fala sobre relação, é interessante também pensar que a relação ela vai criar uma linha de hierarquia e de organização. Um jeito muito fácil de você entender o que é um mapa mental e como ele se hierarquiza é você lembrar de uma analogia com um cardápio de restaurante. Digamos que eu vou pegar um cardápio de restaurante e vou transformar ele num mapa mental. Imagina então que eu tenho lá um cardápio e esse cardápio ele tem os seus setores, ou seja, seus segmentos. Ele vai representar ali então uma ideia. Se eu pego esse cardápio, por exemplo, e organizo ele em setores, eu posso dizer que eu tenho lá uma ideia ou um setor sobre sanduíches e eu vou ter lá um outro setor sobre pizzas, por exemplo. E aí eu já estou fazendo o que então? Dividindo aqui o meu cardápio em duas ideias. Sanduíches, eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, uma linha de hambúrguer e uma linha de cachorro-quente, de hot dog, certo? E das pizzas, digamos que eu vou ter uma linha de pizzas que a gente vai chamar de tradicionais e uma outra linha de pizzas que a gente vai chamar de pizzas especiais. Então, o que eu estou fazendo? Estou organizando e hierarquizando. Agora eu quero falar de hambúrguer, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que no meu cardápio eu tenho hambúrgueres que a gente vai chamar de tradicionais e o hambúrguer que a gente vai chamar de gourmet, certo? Esse hambúrguer que é gourmet, ele vai ter ali essa e essa opção. Então eu vou ter o hambúrguer A, B e C, enquanto que dos tradicionais eu vou ter os hambúrgueres também aqui A, B e C. Do hot dog eu vou ter aquele que é feito com salsicha, de repente bovina. Eu vou classificar o hot dog em salsicha suína e o hot dog também em salsicha de frango, certo? E aí dentro dessa linha, o que eu tenho? Eu tenho a opção A e B, aqui eu vou ter as opções A e B, e aqui eu posso ter, por exemplo, as opções A, B e C. E da mesma forma a gente vai organizando aqui embaixo. Então, quando a gente pensa aqui num cardápio de restaurante, por exemplo, o que a gente está fazendo? Organizando o cardápio na forma de um mapa mental. A ideia de qualquer texto organizado em mapa é mais ou menos essa. É você pegar um tema grande, dividir ele em blocos menores, que vão se dividindo em blocos cada vez menores até entrar no ponto mais específico possível, certo? Fazer mapa mental, então, é organizar e relacionar informações para que elas estejam colocadas na posição correta. Então é isso. Fazer desse jeito é fazer o mapa mental. Repara que aqui eu tenho alguns que eu fiz, inclusive utilizando linhas pontilhadas, que eu acho que me ajudam a organizar, por exemplo. E uma coisa que eu queria te mostrar também é o seguinte: todos os mapas que eu tenho aqui para te mostrar são mapas que eu fiz de forma manual, são mapas que eu fiz à mão, certo? Prefira, sempre que possível, fazer mapas mentais manuais. Existem programas, existem softwares, existem aplicativos em que você pode fazer tudo isso aqui digitalmente. Mas eu te recomendo que você faça manualmente. Por quê? A sua incidência de aprendizagem, o seu grau de aprendizagem, a qualidade do seu mapa vai ser muito melhor se você fizer ele manualmente. Então, sempre que possível, prefira fazer mapas mentais para organizar a informação de forma manual.